Agora vamos ouvir a palavra, que é João 16:33. Muito importante isso. Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. O capítulo é o 16, versículo 33. É bem conhecido nosso, mas tem boas revelações. 4 coisas que o Senhor fala. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Primeira, no mundo tereis aflições. Segunda, mas tem de bom ânimo. Terceira, eu venci o mundo. Quarta, então vamos ver esses quatro pontos aqui. O principal é o primeiro: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. Nós não podemos perder a paz quando estamos nele. Quando não estamos nele, nós perdemos a paz. Entramos em desespero quando vem a aflição. Segunda coisa, surge uma aflição, surge uma doença, entendeu? E você perde a paz. Surge uma mudança no comportamento de alguém da família, você descobre uma coisa errada que a pessoa da família faz, às vezes vício, às vezes práticas erradas, né? Então aquilo ali tira a paz, aquilo ali rouba a paz. É uma coisa comum, mas não pode ser comum quem está andando com Deus. Quem está andando com Deus, com o Senhor, mesmo na aflição, mesmo na guerra, você não perde a paz. Nós vamos ensinar isso mais na frente. Agora você vai ver um caso de um homem que não entendeu e não andou com Deus. É primeiro livro de Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8. Diz assim: E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. E não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já tinham se ajudado em Migmais. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Saul: agiste neciamente, quer dizer, loucamente, sem pensar, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Então ele tinha um mandamento. Qual o mandamento? Que ele não podia oferecer o sacrifício no lugar do sacerdote, porque agora o Senhor teria confirmado o seu reino sobre Israel para sempre. Esse homem não entendeu, ele não guardou a palavra, e ele fez uma coisa que muita gente faz, tentou se justificar. Mas eu fiz, eu marquei, nós marcamos, nós tínhamos um encontro no horário, você não veio, eu fui forçado a fazer isso. É mais ou menos como nós. Então o homem diz: não, eu fiz o quê? Porque minha mulher não me dava atenção, o meu marido não me dava atenção. Eu fiz aquilo porque aquela pessoa me provocou. Não é verdade? Gente comete crime, chega diante das autoridades dizendo: por que você cometeu esse crime? Por causa disso, disso e disso. Até contei o caso de um filme, para você entender, mas não é realidade, não é ficção, mas que vem a realidade. Isso acontece muito aí fora. O homem era um policial, e ele estava 4 homens, 4 jovens ainda, mas homens, né, abusaram de uma moça. E ele então conseguiu investigar e prendeu os 4. Mas só que no tribunal ele não conseguiu provar a culpabilidade dele por falta de prova. Deu uma confusão no DNA. E acabou que isso acontece até na nossa lei aqui. Às vezes o juiz pode ter, vamos dizer assim, convicção da culpabilidade da pessoa, mas a pessoa é absolvida por falta de provas. Está lá, né? Isso está escrito bem claro: pessoa absolvida por falta de prova. Mas ele deixou que entrar uma revolta nele. Quer dizer, é o que a Bíblia diz: guarda o teu coração. O que é guardar o coração? Não deixe essas coisas entrarem. Então uma revolta, que aí ele foi fazer justiça com as próprias mãos, começou a matar os homens que fizeram isso. Só que ele foi descoberto onde cabal todos os crimes, ainda cometeu alguns crimes. Mas o que eu estou falando tudo isso? Somos nós, que às vezes queremos justificar. Não, errou. Eu sempre faço esse paralelo entre Saul e Davi. O problema do Saul foi esse: tentou se justificar. O pecado de Davi, aos nossos olhos, em relação ao pecado de Saul, foi pequeno. Davi cometeu um adultério e um homicídio. Então, mas Davi encontrou misericórdia. Por quê? Porque ele alcançou, porque ele buscou a misericórdia e acreditou na misericórdia. E ele não tentou se justificar. Mas Senhor, aquela mulher também foi sem vergonha, não sei o quê, né? Não.
E ele também não quis, eu fui obrigado então a matá-lo, não sei o que. Não, não. Ele simplesmente conseguiu a misericórdia por isso. Agora vamos pular aqui para o capítulo 15. Olha o que diz. Capítulo 15. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Deixa eu abrir um parênteses aqui, que não é da mensagem não, é um pouco fora, mas eu não vou me perder. Amigo, se você fez um erro, Deus não vai esquecer. O que é isso, pastor? Se a pessoa não se arrepender. Mas a Bíblia diz que Deus esquecerá que do nosso pecado ele jamais se lembrará. Quando? Quando o pecado é confessado e abandonado, é claro, né? Porque se a pessoa não, pode ter certeza, eu sou pregador do Evangelho, não sei quanto, eu não batizo muito, não, só falo batismo na quarta aqui, o pessoal que batiza mais, mas nunca tivesse batizado 10.000 pessoas, e levei tantas pessoas a crer. Se eu cometi o pecado, se eu não confessar, Deus não vai esquecer dele, ele vai aparecer. E tem gente que acha que Deus vai esquecer, não vai. Deus, eu me lembrei do que fez Amaleque, Deus vai lembrar do que o Jaime fez, se ele não se arrepender. Mas Deus vai lembrar de você. Se você não serve, então não fique. Creia como Davi, na misericórdia. Seja qual for o erro, vá diante de Deus, abra o coração e fale tudo com ele. E se for com alguém, peça a Deus, a cara e a coragem, né, para chegar e falar com a pessoa também. É melhor ficar vermelhinho aqui ou amarelinho agora, do que no dia do juízo. Então, aí só um comentário, vamos voltar para a nossa mensagem, né? Aí ele assim: vai agora e destrói totalmente e não lhe perdoe, basta para nós. Então ele recebeu essa missão, mas ele não cumpriu. Ele não cumpriu quando ele poupou o Agaque, o rei dos amalequitas, e também o melhor da vaca, das ovelhas. E quando ele foi repreendido pelo profeta, olha o que ele falou no versículo 20, diz: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agaque, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Olha, o que ele está fazendo, pessoal? Se justificando. Mais uma vez: não, mas entenda bem, eu Agaque, eu trouxe aqui para você mesmo fazer isso, e o povo quis. Não tem esse negócio, eu falar aqui, a voz do povo, vai nessa, vai nessa, vai. O povo que gritou Hosana, depois gritou crucifica. Então não entra nessa, que não existe. Isso aí é frasezinha popular aí, bonitinha, mas não tem nada a ver com a Bíblia não. Voltando aqui, que é importante para nós. Aí Samuel fala: porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião começa no coração, não aceite. A primeira rebelião foi aonde? No céu. Então cuidado, guarda o seu coração para não entrar rebelião em você. E ele diz mais ainda: e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Mas o que é porfiar? É tentar convencer a parte contrária que você tem razão quando não tem. Você sabe que não tem, mas que é uma idolatria. Quer dizer, eu sou infalível, sou inerrante, né? Não, comigo não tem erro. Não, tem. Admite que errou, eu errei, agi fora da palavra, mas não, ele não queria. Já ouviu alguém falar, dá o braço a torcer? Não, o povo que quita, olha, o porfiar é como idolatria, está se idolatrando, é uma auto-idolatria. Aí ele vai falar para ele assim: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí Deus mandou Samuel preparar então o filho do Jessé, que é o Davi. Davi se levanta, aparece, se torna um guerreiro de Israel, mas o Saul continuou como rei. Até que no capítulo 28, no versículo 3, diz assim: Samuel morreu. Todo mundo morre, a não ser que Cristo volte antes. Todos nós vamos provar isso aí. E já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Foi uma coisa que ele fez para acabar com a feitiçaria. E ajuntaram-se os filisteus, e vieram, e acamparam-se em Sunem, e ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Atenção,
E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Aí vocês já aprenderam aqui conosco, olha aqui que vocês já ouviram várias vezes. Deus, ausência de medo. Medo, ausência de Deus. Por quê? Lá no livro do profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem? Deus não pode mais andar com ele. O reino dele ainda durou por causa do Samuel. Já ouviu alguém falar cobertura? Ele estava debaixo da cobertura espiritual. Quando Samuel morreu, ele perdeu essa cobertura, então ele ficou sozinho, e quando ele viu o arraial dos filisteus, ele estremeceu. É o que acontece hoje. O que você começou a ouvir comigo? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo terei aflições, mas quando você está com ele, na aflição você não perde a paz. Mesmo na guerra, ele perdeu. Ele estremeceu, quer dizer, falta de paz. Mas por que faltou a paz? Porque não estava andando com o Senhor. Tem que andar com Deus não é nada místico, não, é andar de acordo com a palavra de Deus. Agora vamos ver aqui uma coisa ao contrário. O que? Segundo livro de Crônicas, capítulo 29. Segundo Crônicas 29. Tinha Ezequias 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. O Davi não foi o pai direto, não. O Davi era um ancestral dele, mas porque o pai dele, Acais, foi profano, foi o homem que levou um altar estranho para Israel e tirou o altar do Senhor. Só isso aí basta para nós. Então ele foi buscar em gerações passadas uma referência. Cuidado, você tem que ser referência para a sua família, você tem que ser referência para a sua casa, você tem que ser referência até para a sua geração. Para a nossa geração temos que ser. Lembra de Atos 1,8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o que? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Nós interpretamos assim: Jerusalém é a nossa casa, Judeia a nossa parentela, Samaria o nosso vizinho, e confim da terra por onde você passar, no trabalho, na escola, onde você for, você é uma testemunha do Senhor. Por que você não faz isso? Porque não está de acordo com a palavra. Por que você não falou isso? Você não está de acordo com a palavra. Você faz isso. Então, é muito importante. E o Davi, então, o Ezequias, não teve no Acais, o pai dele, uma referência. Ele buscou no Davi. E diz mais: ele no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Abra as portas, não deixe uma porta fechada. O que é isso? Todo o seu viver tem que estar diante de Deus. Aquele negócio, aquela frase popular: não coloca Deus no meio, não. Já ouviu falar? Se Deus não está, você também não pode estar. Lembra da historinha que contar que a senhora... eu já tinha, há uns 40 anos já ouço isso, então tem muito mais ainda. Uma senhora, ela foi criada dentro da roça, no interior mesmo, criou seus filhos, depois mandou os filhos para a cidade para estudar, eles se formaram, se tornaram homens de bens, e um dia, mamãe, nós vamos levar você para passear na cidade, mas é uma coisa tremenda, tem um lugar chamado cinema, mãe, é bonito, tem uma tela grande, passa o filme lá, você vai gostar muito. Vou, aí pegou a Bíblia. Ô mãe, você vai o quê? Eu não posso levar a palavra do meu pai? Não, cinema não é lugar de levar a Bíblia. Tá, então não vou não posso levar a palavra do meu pai. Tá bom, mãe, vai lá. E quando chegou, ela foi, ajoelhou e começou a fazer a oração dela. Mãe, está todo mundo olhando para a senhora, mãe, que vergonha, mãe, está todo mundo olhando, mãe. O que foi, meu filho? Mãe, aqui não é lugar para orar, não. Aqui eu não posso falar com meu pai? Então vou embora. Deu para entender? Se Deus não está, você também não pode estar. Então, o que o Ezequias fez? Eu quero Deus em todos os setores da minha vida. Abriu todas as portas e as reparou. 5. 4, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça oriental. E lhes disse: ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário a imundícia. Irmão, isso que é santidade, é tirar tudo aquilo que não está de acordo com a palavra. Lembra do Josué que pregamos semana passada? Josué 3,5. O que diz lá Josué 3,5? Ele diz: santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas, amanhã fará maravilhas no meio de vós.
É isso, Deus quer fazer maravilhas. Lembra das palavras, entenda bem, de Hebreus 12, 14. O que diz lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então é isso, temos que fazer isso. E ainda Pedro fala, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz: mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos, em quê? Toda a vossa maneira de viver, em toda, tem que fazer assim. Ele então disse, tira, valeu, e mais, pessoal, se você vier aqui, ele é só, versículo 12, então se levantaram os levitas, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias, ele cita vários nomes aqui, né? Pula para o versículo 15, e ajuntaram seus irmãos e santificaram, e vieram conforme o mandado do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Aí ele foi, ensinou o povo a amar a Deus, adorar a Deus. No capítulo 31, no versículos 7 e 8, olha só o que diz. Diz, no terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, louvaram ao Senhor e ao seu povo de Israel. O povo ensinou, ele ensinou o povo a crescer, o povo cresceu, o povo prosperou, se tornou forte e tudo. Apesar disso, a aflição chegou. Aí nós não entendemos. Capítulo 32, também é bem citado. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, que de toda a fidelidade dele, a aflição chegou. Veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. O que é isso? Senaqueribe era um rei que dominava boa parte do mundo conhecido naquela época. Agora esse rei vem com tudo para acabar com Ezequias. Olha a aflição. Ezequias poderia dizer, Deus, por que isso foi acontecer? Deus, não entendo. Às vezes acontece conosco. Deus, eu estou na igreja, o que está dizendo? Não. Isso é perder a paz. Ele não perdeu a paz, não. Ele tinha uma convicção que Deus estava com ele. Então, lembra, mesmo na aflição, você não perde a paz. Mesmo na guerra, você não perde a sua paz, de maneira alguma. Quando a notícia chegou, vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém. Aí ele foi, se conciliou com o povo. Vamos pular para o 6, diz, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco. Ô irmãozinha, isso é paz, quer dizer, a mesma coisa nós. Rapaz, eu soube da doença, aí você, olha, surgiu, você fala para você mesmo, eu não vou temer essa doença, eu não vou me assustar, porque Deus está comigo, Ele é maior, eu vou usar o poder de Deus contra esse mal, eu não vou perder a minha paz, porque meu filho perdeu a cabeça, meu marido, a minha esposa, meu filho, eu vou orar, vou mudar essa situação. Não perde a paz. Quando nós perdemos a paz, então é ausência do Senhor. Ele é a nossa paz. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ele não perdeu a paz, e mais, ele transmitiu a paz para os outros. Capítulo 32, versículo 8. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei. Leva paz para sua casa. Pessoal, a luta está grande, mas a vitória é maior, porque Deus está conosco, e você vai acalmar a sua casa.